Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste deste conteúdo. E se você quiser conhecer um pouco sobre os cursos do Estuda Mais, o link deles está na descrição. Bom, essa questão ela vai falar para a gente sobre mudanças de estados físicos da matéria. Observe os seguintes fatos: uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha com água deixada no freezer, uma vasilha com água deixada no fogo, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. A esses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Antes da gente resolver a questão, eu vou colocar aqui o nome que a gente dá para as mudanças de estados físicos da matéria. Primeiro, a gente vai trabalhar aqui com três estados físicos, que são o estado sólido, o líquido e o gasoso. Sólido, o líquido e o gasoso. E a gente vai falar um pouco sobre os nomes dos processos de mudança entre esses estados físicos. Quando um sólido ele se transforma em um líquido, nós temos um processo chamado fusão. Quando um líquido ele se transforma em um gás, nós temos um processo chamado vaporização. A vaporização ela pode ocorrer de três maneiras diferentes: de uma forma mais rápida, ou uma forma intermediária, ou uma bem lenta, tá? Dependendo como ocorre esse processo de vaporização, ela vai ter um nome diferente. Então, nós temos três formas de vaporização. Vou colocar aqui da mais lenta para a mais rápida, tá? A gente tem a mais lenta delas, a evaporação. A evaporação é quando, por exemplo, você tem uma poça d'água e a água começa a evaporar sem que você aumente a temperatura do ambiente, sem que você ah, precise pelo menos mexer naquela poça d'água, tá? Você deixa ela ali e espontaneamente ela vai evaporando. É claro que o ambiente mais quente, a evaporação ocorre mais rapidamente. Já se você pega uma panela com água e você aquece ela, você faz com que a água passe pelo processo de ebulição. Na ebulição, a água ela chega na temperatura de ebulição, que é a temperatura onde ela não fica mais no estado líquido e ela tem que passar para o estado de vapor. Então, a água é forçada a ir para o estado de vapor. Nós chamamos isso de ebulição. E você percebe que existe um vapor de água aparecendo ali com maior constância, borbulhas na água, né? A água ela começa a se mexer bem rapidamente ali no fogo. Isso acontece quando ela está no processo de ebulição. E temos um processo que é instantâneo, é chamada calefação. Calefação, o exemplo mais clássico é quando você tem uma chapa de metal bem quente, né? E aí cai um pouco de água ali e instantaneamente ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E aí nós chamamos de calefação. Observe que são coisas diferentes. As três, elas são a passagem do líquido para o gasoso. No entanto, elas ocorrem em condições diferentes, tá bom? Muitas vezes a questão ela pode se enganar. E aonde era para ser ebulição, ela não dá a ebulição e colocar a evaporação no lugar. Se não tiver outra alternativa plausível, você pode muitas vezes considerar isso, tá? Não é o correto, mas a gente tem que ter o bom senso quando está resolvendo exercícios de vestibulares, questões de maneira geral, tá bom? Então, olha só, do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem aqui a liquefação. Agora, se você tem um vapor, né, e ele está passando para o estado líquido, a gente pode chamar de condensação. Aqui tem outros dois processos que, embora exista uma diferença, né, entre a condensação e a liquefação, muitas vezes essa diferença é ignorada. A liquefação é um gás que vira líquido. O gás, a temperatura ambiente, ele está na sua forma mais abundante no estado gasoso. E aí, quando ele vira um líquido, chamamos de liquefação. A condensação é quando você tem um vapor, por exemplo, a água. A água, quando vai para o estado gasoso, a gente não chama ela de gás. O correto seria falar vapor de água. No entanto, é mais uma coisa que você tem que ter o bom senso.
Muitas questões vão falar água no estado gasoso, água gasosa, etc. Tem que considerar que ela está falando de vapor, tá bom? Professor, mas aí é errado e a gente tem que aceitar? Isso, gente, porque isso acontece muito. Então, são casos que não adianta ficar brigando, porque você vai ver isso em muitos materiais, em muitas questões de vestibulares, tá? Muitos autores. Então, embora tenha um nome correto para cada coisa, essas partes aqui acabam sendo negligenciadas, né? Esse conteúdo ele é cobrado de uma maneira diferente. É bom você saber a diferença, porque alguma questão pode te perguntar, tá? Líquido para o sólido. O nome desse processo é solidificação. E temos um outro processo que acontece quando a matéria passa do estado sólido e vai direto lá para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. O nome desse processo é sublimação. Também pode acontecer o inverso. A matéria pode sair do estado gasoso e ir diretamente para o estado sólido. Aí, tem alguns materiais mais antigos, eles trazem o nome de sublimação também. Atualmente, o mais comum é você encontrar o ressublimação, tá? Ou sublimação inversa. Mas se você encontrar o sublimação do gás para o sólido, também é aceito, tá bom? Só que o ideal é que a sublimação seja do sólido para o gás e a ressublimação seria a volta do gás para o sólido. Agora vamos lá. Uma pedra de naftalina deixada no armário. O que acontece? A pedra de naftalina é um sólido, que ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e de repente sumiu. O que aconteceu aqui? Esse sólido está sumindo, mas por que ele some? Você não sente um cheiro da naftalina, um odor? Aquele odor é a naftalina saindo do estado sólido e se transformando em vapor, tá? Em um gás. E aí o que está acontecendo? O certo aqui, né? A gente vai falar que ela está virando um vapor. Ela está saindo do estado sólido para o estado de vapor diretamente. Olha o nome, sólido. Quando vai virar um gás, ou no caso vapor, né? Sublimação. Então, o primeiro processo é a chamada sublimação. O segundo processo que foi falado aqui, e agora, pessoal, vocês já veem na questão, primeiro, sublimação, sublimação, fusão, evaporação, evaporação. Opa, já elimina. A letra C está errada, tá? Eu já estou eliminando todas, porque só de cara ali a primeira está errada, já vamos cortar tudo, ó. A letra D também e a letra E também, porque elas não começaram com sublimação. Próximo, solidificação nos dois, porque solidificação é a passagem do líquido para o sólido. Observe, uma vasilha com água deixada no freezer. No freezer, a água vai congelar. Então, a água vai sair do estado líquido e vai para o estado sólido, vai virar H2O, só que no estado sólido, que é o gelo, né? Então, ela congelou, solidificou. As duas estão ok. Evaporação ou fusão? Vamos ver. Uma vasilha com água deixada no fogo. A água, quando ela é deixada no fogo, ela vai evaporar ou ela vai fundir? Fusão é quando o sólido vira líquido. Mas se era água, não era gelo, então não era sólido, era um líquido. Do líquido está virando vapor, vaporização. Ah, tem três nomes: evaporação, ebulição ou calefação. E aí, professor, você falou que era ebulição, porque quando deixado no fogo é ebulição, e a questão está falando de evaporação. É aqui, pessoal, que vocês devem atuar com bom senso. É claro que o correto, o mais correto seria a ebulição mesmo. Ou o nome padrão poderia ter chamado de uma vaporização. É um tipo de vaporização, né? Só que não, a questão trouxe o conceito de evaporação. Deixada no fogo não é evaporação, é ebulição. No entanto, por bom senso, como os dois estão falando do mesmo processo, que é a transformação do líquido em vapor, você vai considerar evaporação. Porque, pelo que foi falado, fusão não tem como ser, tá? Então, você vai jogar na evaporação, que ela ainda vai no mesmo sentido, líquido para vapor. Tá? Eu sei que isso aqui não é o correto, mas é assim que funciona, gente. Muitas questões você vai ter que utilizar, é uma questão de vestibular. Acontece.
Professor, mas e se essa questão for anulada? Até pode ser anulada, mas e se não for? Tá? Então marca ali a que tem mais sentido e vai embora. A gente já sabe aqui que o gabarito vai ser a letra A. Só para olhar a última, fala do derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Como ele está derretendo, ele está entrando em fusão, porque ele está saindo do estado sólido, derretendo e está virando líquido. É uma fusão, tá bom? Pessoal, terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais videoaulas assim como essa. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química, desde, é claro, que você se inscreva no canal e ative aí o sininho de notificações para receber nossas aulas. Caso você queira conhecer os cursos do Estuda Mais, o link deles está na descrição. E se você precisar de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais que está na descrição do vídeo.